Vamos pensar numa teoria que diz o seguinte: a pobreza não é uma falha do sistema, mas sim uma lei matemática da natureza. Essa foi a ideia, para lá de chocante, de Thomas Malthus, um economista que apresentou uma explicação bem sombria e que parecia inevitável para o sofrimento humano. A questão que o Malthus tentou responder é uma que, olha, ecoa até hoje. Será que a miséria é uma condição permanente, quase que uma regra da biologia humana? Foi essa pergunta que levou ele a desenvolver uma das teorias mais controversas de todos os tempos. Para Malthus, que viveu ali na Inglaterra do século XVIII, a pobreza que ele via por toda parte não era um mero acidente. Ele olhava ao redor, via aquela luta constante pela sobrevivência e ficava se perguntando: afinal, qual é a raiz disso tudo? E a resposta que ele encontrou foi o tal princípio da população. A premissa é assustadoramente simples. A nossa capacidade de reproduzir sempre vai ser maior do que a nossa capacidade de produzir comida para todo mundo. É como se a gente estivesse numa corrida que, segundo ele, estamos destinados a perder. E é aqui que está o centro do argumento dele. Não é que as duas coisas crescem em harmonia, nada disso. Para Malthus, é um conflito direto, uma batalha sem trégua entre o número de bocas para alimentar e a quantidade de comida disponível no planeta. A matemática por trás dessa ideia é o que a torna tão poderosa, né? A população, segundo ele, cresce em progressão geométrica, ou seja, ela se multiplica. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8 e por aí vai. Agora, a produção de alimentos, essa, com muito esforço, cresce em progressão aritmética. Ela só soma. 1, 2, 3, 4. Então, uma força dispara feito um foguete, enquanto a outra sobe um degrau de cada vez. O resultado desse descompasso? Uma crise permanente. Não tem como fugir. Ele chegou a cravar um prazo. Malthus calculou que, se não houvesse nenhum tipo de controle, a população humana dobraria a cada 25 anos. Imagina só a pressão que isso colocaria sobre os recursos de qualquer sociedade, principalmente naquela época. Certo. Então, se a população tem esse poder todo de crescer, o que impede que ela simplesmente domine tudo? Bom, aí a gente entra na parte mais sombria da teoria dele. Os mecanismos ou freios que a própria natureza usaria para manter os números sob controle. Malthus identificou dois tipos de freios. Primeiro, os preventivos, que seriam as escolhas humanas para diminuir os nascimentos. Ele até apoiava a tal da restrição moral, tipo casar mais tarde, mas desaprovava o que ele chamava de vício, como métodos contraceptivos. Do outro lado, tinham os freios positivos. Esses não eram escolhas, eram as ferramentas brutais da natureza. Fome, doenças, guerra. Na visão dele, eram só formas de aumentar a mortalidade e reequilibrar a balança. Essa citação é um verdadeiro soco no estômago, mas ela mostra bem a lógica fria do pensamento dele. Se a fome generalizada é o resultado inevitável do excesso de gente, ele argumentava que talvez fosse até mais humano deixar a natureza agir por outros meios, como as doenças, para evitar um sofrimento que seria ainda maior. E olha, essa teoria não ficou só no papel, não, né? Ela virou política. Seguindo essa lógica, qualquer tipo de ajuda aos pobres, como as leis dos pobres lá na Inglaterra, era um erro gravíssimo. Ajudar os pobres a sobreviver e ter mais filhos só iria acelerar a chegada da fome para todo mundo. Essa é, talvez, a metáfora mais forte e cruel dele, o tal banquete da natureza. A ideia é que o mundo tem um número limitado de lugares à mesa. Se alguém nasce e não tem recurso para se sustentar, a natureza simplesmente o tira dali. É a justificativa final para não fazer nada, para negar ajuda. As ideias de Malthus tiveram um impacto real, e foi um impacto devastador. Elas influenciaram diretamente a emenda à Lei dos Pobres de 1834, uma lei que tornou a assistência pública de propósito humilhante e difícil de conseguir. O objetivo era bem claro: desencorajar as pessoas de pedirem ajuda. Uma consequência direta e trágica da teoria malthusiana. Mas Malthus não olhava só para a população. Vamos ver agora uma ideia menos conhecida dele, que trata de um tipo diferente de excesso, o excesso de produtos. A lógica aqui é a seguinte: os trabalhadores ganham só o suficiente para sobreviver, então eles não têm grana para comprar tudo o que as fábricas produzem. E os donos das fábricas, os capitalistas? Eles estão mais interessados em economizar e investir do que em sair gastando. Qual o resultado? Prateleiras cheias de produtos que ninguém pode comprar. E aí a economia simplesmente para. A solução que ele propôs para isso é, no mínimo, curiosa.
Malthus defendia o que ele chamava de consumo improdutivo. Ele achava que a classe dos proprietários de terras, que não produzia nada, deveria gastar rios de dinheiro em luxos e serviços. Esse gasto todo criaria a demanda necessária para comprar o excesso de produtos e manteria a economia girando, sem aumentar ainda mais a oferta de coisas. 200 anos depois, a grande pergunta permanece. Malthus era um profeta que previu o futuro ou só um pessimista que errou feio? Vamos comparar as previsões dele com o que a história realmente nos mostrou. Olha, o veredito da história foi bem duro com as principais previsões de Malthus. Ele disse que a comida não ia dar conta, mas a produção de alimentos, na verdade, cresceu muito mais rápido que a população. Ele previu que a agricultura ia render cada vez menos, mas a tecnologia revolucionou completamente o campo. Ele via a pobreza como um destino, só que em muitas partes do mundo, a renda e a qualidade de vida dispararam. Esta imagem conta a história toda de forma muito clara. Sim, a população mundial explodiu, exatamente como Malthus temia. Mas o que ele não conseguiu prever de jeito nenhum foi que a nossa capacidade de produzir comida cresceria num ritmo ainda mais espetacular, superando em muito o crescimento da população. Então, onde é que ele errou? Basicamente, Malthus subestimou a criatividade humana. Ele não antecipou a revolução tecnológica na agricultura, nem a revolução social que foi o controle de natalidade. E ele também não percebeu um padrão que a gente vê claramente hoje. Quando as pessoas ficam mais ricas e educadas, elas tendem a ter famílias menores, e não maiores. Mas seria um erro simplesmente descartar Malthus por completo. Em algumas das regiões mais pobres do mundo, a tal armadilha malthusiana ainda é uma realidade brutal. As perguntas que ele fez sobre os limites dos recursos do planeta são mais relevantes do que nunca, ainda mais em tempos de crise climática. E a teoria dele sobre falta de demanda foi uma sementinha para ideias econômicas muito importantes que vieram um século depois, com Keynes. Isso nos leva a uma reflexão final. Será que a humanidade derrotou a lógica de Malthus com tecnologia ou apenas adiou o inevitável? Com o planeta cada vez mais sob estresse, talvez o fantasma de Malthus ainda assombre o nosso futuro. A pergunta sobre os limites do nosso crescimento, essa continua totalmente em aberto.